Caio, cadê você, Caio? Aqui, Mona. Aqui, meu parceiro. Vamos fazer o debate com duas figuras muito importantes agora. Caio, vai lá, apresente-os, por favor. Vou apresentar o senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso Nacional, e também o deputado federal Marcelo Freixo. Vamos lembrar só que o Eduardo Gomes é senador pelo MDB de Tocantins e o Marcelo Freixo é do PSOL lá do Rio de Janeiro. Boa noite, senador. Boa noite, deputado. Sejam muito bem-vindos aqui ao Expresso CNN. Sim, eu gostaria... Boa noite, Caio. Boa noite, senador. Boa noite, Freixo também. Muito bem-vindos. Boa noite, Mona. Eu Boa não noite, Marisa. preciso... Boa noite. Obrigada. Continuem. Nós vamos ter um atrasinho para a gente se ouvir. Acabei de perceber que um atropela o outro sem querer. Então, por favor, vou dar boa noite para os dois e vocês respondam, porque nós somos muito educadinhos. Vamos lá. Por favor, senador, boa noite. Boa noite, Freixo também. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos, ao Freixo, ao deputado Freixo. Boa noite a todos. Sim. Senador, o presidente... Boa noite. Por favor, Freixo, dê o seu boa noite. Desculpe, vamos lá. A gente está com um delay grande aqui, mas boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Boa noite, senador. Então, eu vou fazer, então, a gentileza de começar com você, Freixo. Desculpe aí pelas minhas interrupções. Eu não sabia que o atraso estava tão grande, mas vamos conversar. Freixo, minha primeira pergunta para você é o que o presidente Jair Bolsonaro acabou de dizer ali em frente ao Palácio da Alvorada. Eu gostaria de saber se você acompanhou. E o presidente fez várias afirmações relevantes, abriu ali o celular, mostrou as conversas que ele teve com o ex-ministro Sérgio Moro e deixou muito claro em vários momentos que o que ele está sofrendo é uma perseguição, é uma guerra de versões. Falou, inclusive, sobre as investigações do caso Marielle também. Falou que ele nunca viu Marielle na vida. O presidente fez várias citações importantes que nós vamos situar nessa entrevista. Então, para começar, eu gostaria que você já revelasse o que você achou de mais relevante e importante. Freixo, por favor. Bom, Mona Lisa, a gente está com um atraso muito grande aqui. Eu espero que não atrapalhe tanto. Mas dizer que eu não consegui assistir o pronunciamento do presidente porque a gente está em sessão no Congresso nesse momento. Está votando um ponto importante de ajuda aos estados e municípios. Mas é importante dizer que li o pronunciamento, li o que saiu, né, dado por vocês, sobre o ministro Sérgio Moro. Sim. Tem dois pontos que eu destaco. O primeiro diz respeito, claramente, à questão dele já ter acesso a relatórios de inteligência. E o segundo é que ele, uma frase que é muito delicada, que ele diz, segundo o ministro Sérgio Moro, que ele diz para o ministro, você já tem 27 superintendências, só quero uma, só quero a do Rio. Isso é muito grave, porque isso abre um debate do porquê o interesse do presidente querer do Rio de Janeiro. Por que o presidente tem que querer uma superintendência exatamente onde ele é, dos seus filhos, e uma superintendência que investiga crimes de milícia e investiga outras questões? Esse é um ponto. Sim. Sobre o presidente ter falado de novo da Marielle, isso realmente é muito assustador, porque eu não sei por que o presidente tem tanto medo dessa investigação sobre o caso Marielle. Essa não é uma investigação feita pela Polícia Federal. Essa investigação é feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e Ministério Público do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com a Polícia Federal. Por que o presidente insiste em trazer à tona a Marielle? Se ele não conheceu a Marielle, eu acho que ele mente quando ele diz isso, o seu filho Flávio Bolsonaro e o seu filho Carlos Bolsonaro conheceram bem. Caio? Senador Eduardo Gomes, boa noite. Muito obrigado por estar aqui no Expresso CNN. Qual que é a sua avaliação sobre o depoimento em si do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, esse depoimento de 10 páginas que nós trouxemos aqui com exclusividade na CNN. Com o que tem ali, o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro está em apuros, em dificuldades e também nesse esteio? Como que o universo político recebeu aí dentro do Congresso Nacional que o senhor lidera
este depoimento? Para onde vamos a partir daí deste depoimento de 10 páginas do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro? Bom, Caio, primeiro o meu mais absoluto reconhecimento pelo trabalho da CNN. Acho que a solicitação da liberação do conteúdo do depoimento por parte da defesa do ex-ministro tinha uma estratégia, uma tática, e o bom jornalismo fez com que isso fosse por água abaixo. Nós estamos aqui no Congresso Nacional votando a sessão do Senado nesse momento, apreciando 2 medidas provisórias, mas foi possível reconhecer nos parlamentares que estão aqui, em toda a mídia presente, a dimensão da divulgação do conteúdo do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro. A gente espera, e essa é a nossa expectativa, que esse episódio fique do tamanho que ele é, com o inquérito da Procuradoria-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal, com as isenções e com a dimensão que ele deve ter. O presidente acaba de repetir agora, basicamente, tudo aquilo que ele vem falando sobre o episódio nos últimos dias. O que a gente lamenta é que durante 4, 5 dias, desde um depoimento na saída do Ministério, que repercutiu diretamente na Bolsa de Valores, na vida das pessoas, que já vivem angustiadas com o grande problema da pandemia da Covid-19, nós vemos agora que há uma possibilidade de que isso tudo entre no rito da lei, na apuração dos fatos, nas verdades de quem depõe, de quem fala, e eu tenho certeza absoluta que o presidente Bolsonaro, nesse momento, sabe exatamente o que deve ser prioridade no governo e sabe exatamente como deve tratar desse assunto agora na esfera da justiça, que é o que vai ocorrer. Aqui no Congresso há um clima de direcionar todos os esforços para a pauta que, nesse momento, assim como o deputado Freixo falou, na votação do auxílio aos estados e municípios. A repercussão para viés político ou para qualquer tipo de ressaca de debate de eleição ou alguma coisa mais politizada, realmente quem esperava isso aqui ficou frustrado. Senador, aqui, Mona Lisa, eu acho que o senhor não está nos ouvindo com tanto atraso quanto o deputado. Então, minha pergunta para o senhor, eu sei que vocês estão aí no trabalho, mas minha pergunta para o senhor o presidente disse agora há pouco que ele pediu, sim, ali a indicação para o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, porque é o lugar onde ele mora. O senhor, como senador, interferiria para algum tipo de autoridade em qualquer nível, pensando no lugar onde o senhor mora? O senhor acha que isso é correto, ser dito e ser pedido? Mona Lisa, o que a gente precisa entender é se a conversa do presidente se deu nesse contexto. Porque no mesmo depoimento do ex-ministro Sérgio Moro e na fala do presidente, esse debate vinha de uma discussão política do presidente da República poder ou não indicar o diretor-geral da Polícia Federal, como acabou de fazer no dia de ontem. Então, isso faz parte de um contexto de discussão e, afinal de contas, na prática, há mais de 1 ano e 4 meses, o ex-ministro não mudou, o superintendente do Rio de Janeiro, então é preciso analisar todo o contexto dessa conversa. Pode ser que a gente chegue, assim como no depoimento, na mesma medida que chegou o ex-ministro Sérgio Moro, quando mostrava que não tinha convicções, apesar da experiência e das condenações que fez a um grande número de corruptos no Brasil, o ex-ministro não tem convicção da prática de crime pelo presidente, está no depoimento dele. Por isso que eu acho que a gente deve analisar o contexto como um todo. E, na prática, quem pediu isso no começo do mandato, em nenhum momento foi atendido. Então, estamos aí diante de um episódio que deve realmente ter o rigor da apuração, o rigor da lei e a dimensão que ele deve ter como um dos problemas do país, mas com milhares de questões ainda prioritárias para serem analisadas e feitas pelo povo brasileiro e pelo governo. Freixo, gostaria de responder essa pergunta que eu fiz? Gostaria. Primeiro, todo respeito e
o senador sabe que eu tenho um respeito muito grande por ele, mas a Polícia Federal ela não é uma polícia do presidente. É uma polícia republicana, é uma polícia de Estado. Não cabe ao presidente querer interferir na polícia do lugar onde mora. Então, imagina, isso não é um interesse privado. É muito ruim. Não é a primeira vez que o presidente tenta interceder na Polícia Federal. Quando o diretor era o senhor Ricardo Saad, foi antecipada a sua saída e, na época, a Polícia Federal fazia uma investigação muito profunda sobre milícia. Se o Rio de Janeiro é o lugar onde o presidente mora, é também o lugar onde o Queiroz mora, onde o Adriano da Nóbrega morou, é o lugar onde a milícia se estabeleceu de forma muito estrutural, é o lugar onde a Polícia Federal investiga coisas muito graves, que esbarram em pessoas próximas ao presidente. Eu não falo isso com alegria, eu lamento profundamente isso. Então, não cabe ao presidente interceder na superintendência da Polícia Federal do lugar onde ele mora, porque é o lugar onde ele mora, porque isso levanta suspeitas evidentes e tem que ser investigado. Caio? Senador Eduardo Gomes, o fato de ser Sérgio Moro o acusador contra o presidente Jair Bolsonaro ajuda o Congresso Nacional a se posicionar mais favoravelmente, a esfriar as acusações que ele faz contra o presidente Jair Bolsonaro, tendo em vista que o Sérgio Moro virou também a sua metralhadora ali também para vários partidos políticos. Há uma espécie de vingança ali do universo político aí em Brasília em relação ao Sérgio Moro neste episódio? Olha, Caio, para ser bem verdadeiro, o que há no Congresso Nacional é um grupo grande de parlamentares que respeitam o trabalho do ex-ministro Sérgio Moro. Eu também queria, com todo respeito, dizer ao deputado Freixo que é no Rio de Janeiro também que nós vivemos há uns dias atrás o episódio lá do porteiro, que ficou comprovado que havia uma manipulação de investigação. Então, todos os estados têm os seus problemas. O presidente manteve o diretor-geral da Polícia Federal, que, por consequência, manteve o superintendente do Rio. Agora, é importante também lembrar que o ministro Sérgio Moro, no começo, o ex-ministro Sérgio Moro, no começo da gestão, teve a oportunidade de nomear todos os diretores. O que se entende aqui é que buscou profissionais competentes, boa parte de Curitiba, e o Congresso Nacional, recém-eleito também, tem 1 ano e meio de eleição, o Congresso Nacional e 54 senadores, convivem tranquilamente com a presença do ex-ministro Sérgio Moro aqui nas pautas, na defesa das suas teses. Então, não vejo o fato de facilitar ser ou não o ex-ministro Sérgio Moro. O que eu vejo com muita tristeza é que a forma como houve a saída do ministério realmente causou um tumulto muito grande e, em seguida, a propagação de prints de uma deputada, do presidente da República e a apreensão geral do país em torno do que viria com relação à violação de conversas privadas, mesmo sendo conversas de pessoas públicas, mas o que a gente entende é que esse episódio agora entra na esfera de um episódio da justiça, que deve ser apurado com rigor, mas que deve também deixar de influenciar diretamente na vida das pessoas que precisam tocar o país. Então, eu vejo com tranquilidade que as coisas sejam apuradas com rigor e vejo também que é um episódio que vai ganhar agora a dimensão dos tribunais e que o Brasil se concentre na prioridade de combater o coronavírus e de recuperar a economia e a gente voltar a ter uma vida normal. Sim, senador e deputado, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Eu quero fazer uma pergunta para os dois, de um fato que também saiu agora no finzinho da tarde, que também foi trazido em primeira mão aqui na CNN Brasil, pelo âncora Daniel Adjuto, porque os dois, estavam se referindo à continuidade disso, né? O quanto isso impacta a vida do nosso país em plena pandemia. Então, a novidade, eu não sei se os senhores estão sabendo, se não estão, eu falarei agora. 3 ministros palacianos importantes, vamos lembrar aqui juntos, Caio, Braga Neto, Augusto Heleno e o general Ramos, certo, Caio? Certo, certíssimo, Mona. Os 3 vão prestar depoimentos sobre essas acusações, no caso do ex-ministro Sérgio Moro, por causa da sinalização positiva que o ministro Celso de Mello acabou de dar agora há pouco.
3 ministros palacianos que vão, então, dar suas explicações. Como é que fica a governabilidade? Como é que fica a tranquilidade de um governo? Como é que fica o futuro diante de um presente tão tumultuado? Estou falando sobre essas questões, sobre pandemia, sobre ministro da Saúde, que precisa mostrar que veio e fazer muita coisa, o novo ministro. Diante desse quadro inteiro, eu gostaria primeiramente da análise do senhor deputado, por favor. Olha, se não tem uma governabilidade mais razoável hoje, a responsabilidade é do próprio governo. A oposição tem sido muito responsável, inclusive o próprio senador Eduardo sabe disso, a gente está votando coisas absolutamente compatíveis com o drama do coronavírus, né? Nós passamos de 100 mil pessoas infectadas, 7 mil mortos, o Congresso votou com muita responsabilidade. Quem tem produzido crise atrás de crise e não tem respeitado a vida do brasileiro é o próprio presidente. Quem demitiu o ministro da Saúde no meio da pandemia foi o presidente. Quem demitiu o ministro da Justiça no meio da pandemia foi o presidente. Quem vive criando crise, quem manda jornalista calar a boca, né? Eu quero me solidarizar, inclusive, com todos os jornalistas da CNN do Brasil. Quando um jornalista cala a boca, a democracia treme. Então, quem vem provocando crise atrás de crise, quando, na verdade, deveria estar governando, deveria estar dialogando com os governadores, é o próprio presidente. Então, essa investigação ela tem que acontecer, porque é muito grave o presidente querer interceder, querer mexer na Superintendência da Polícia Federal, onde os seus aliados são investigados por um crime de máfia, que é a milícia. E gente muito próxima ao presidente tem envolvimento com milícia e todo mundo sabe disso. Então, isso tem que ser investigado. Então, se tem ministros palacianos sendo chamados para prestar esclarecimento, é porque tem esclarecimentos a serem feitos. Agora, a crise quem provoca é quem não consegue governar, né? E aí a responsabilidade é total do presidente. Senador? Bom, primeiro eu queria dizer que o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo, com todos os ministros de início de mandato, foi responsável por o dever de casa em 2019, que proporciona agora ao país um esforço fiscal de mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para o combate ao coronavírus, socorrendo os estados, municípios com responsabilidade. O ex-ministro Mandetta transmitiu o cargo ao sucessor, deixou alguns técnicos, teve uma responsabilidade cívica muito grande e a gente tem que reconhecer isso. O ex-ministro Sérgio Moro saiu, ainda não vi a prestação de conta do mandato ainda no Ministério da Justiça, mas também prestou bons serviços ao governo. O que eu vejo é que o ex-ministro Sérgio Moro, com a experiência que tem, com a história que tem, com as motivações que teve, ficou durante 8 horas na Polícia Federal em Curitiba e está aí o seu depoimento, a próprio punho, com as consequências para todo o Brasil ler, analisar, e isso faz parte do processo. Eu imagino com muita tranquilidade que 3 profissionais, como o general Heleno, o general Braga Neto e o general Eduardo Ramos, absolutamente condecorados nas suas carreiras, de conduta ilibada, de verdade, de dedicação ao país, farão o que a Justiça determinar com a mais absoluta tranquilidade. São ministros que estão responsáveis hoje pelo equilíbrio, pelo combate direto e o apoio aos estados e municípios em todo o país. Então, vejo com tranquilidade, quanto antes, melhor, para que o país tenha o curso normal e que esse episódio, como eu disse, Mona Lisa, que ele fique nas barras da justiça, com as consequências, inclusive com as consequências de quem acusou indevidamente um presidente eleito democraticamente, um presidente que tem feito um trabalho direto e que tem uma característica. Ele fala todo dia, não pode ser acusado de fake news, porque se comunica com a população o dia inteiro. Então, é isso que a gente está vivendo hoje. É um governo diferente, porque foi eleito de forma diferente por 57 milhões de brasileiros. Precisamos ter respeito um pelos outros. Eu tenho também reconhecido, em vários momentos, a oposição tem ajudado o governo aqui no Congresso Nacional, e eu espero, sinceramente, que a gente deixe agora a Justiça por conta das apurações e deixe o presidente trabalhando pelo Brasil. Eu tenho certeza que os 3 ministros farão pela pátria aquilo que tem que fazer, que são grandes cidadãos preparadíssimos para a função que foram convocados.
Certo. Senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, muito obrigada por esse tempo aqui com a gente. E deputado federal Marcelo Freixo também, muito obrigada por esse debate. É isso, a CNN está aberta a todas as vozes. Muito obrigado. Obrigada.